arco e flecha, a gente se adaptou à descoberta da roda, à descoberta do fogo. Estamos nos adaptando, nem sempre de uma maneira positiva, ao uso das tecnologias, né? Então, assim, o detox digital ele vem como uma alternativa, como algo que sim será estimulado pelo clique inteligente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no Clique Inteligente. Eu sou Alessandro, sou professor, especialista em educação, mestre em ciências sociais e é um prazer estar de volta. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário muito do educado e vamos embora para mais um vídeo. Vinheta. Eu sempre comento em sala de aula que a nossa vida é muito curta, né? O nosso dia ele tem 12 horas, né? 12 horas conscientes, 12 horas desperto, e dessas 12 horas, um adulto funcional trabalha 8 horas, mais de 50%. Né? As outras horas do dia a gente dorme, a gente se alimenta, a gente se estressa no transporte coletivo, e essa é a vida a qual nos habituamos, não nos acostumamos porque sofremos, ficamos doentes, cansados, exaustos, mas essa é a vida de um adulto funcional, essa é a vida capitalista. Mas quando a gente para pensar um pouco mais sobre isso, quando a gente para administrar melhor o nosso tempo é precioso, a gente começa a pensar o seguinte: se você não fez essa reflexão, faça ela imediatamente. Quantas horas você passa por dia ligado às redes sociais? Quantas horas você passa por dia, e às vezes até por noite, conectado às telas de computadores ou celulares? 8 horas você passa trabalhando e o restante do seu tempo, o que você faz com ele? Né? Eu acredito que grande parte desse tempo restante você está ali dedicando para o uso das redes sociais, para a internet, para coisas que nem sempre são relevantes e para coisas que nem sempre são saudáveis. De acordo com um estudo publicado no site Olhar Digital, o Brasil aparece em segundo lugar no ranking de utilização de aparelhos eletrônicos. Tá? Em média, os brasileiros passam 9 horas por dia no celular ou computador. É mais do que o horário médio de trabalho. Em média, desperto, o brasileiro passa 16 horas. 16 horas acordado, dessas 16 horas, 9 horas utilizando computadores e celulares. Essas 9 horas representam uma porcentagem absurda de 57% do nosso tempo desperto, do nosso tempo acordado. Algumas pessoas utilizam inclusive o tempo do sono utilizando telas de celulares. Segundo o mesmo estudo, entre 2019 e 2021, cresceu 45% a utilização de recursos eletrônicos, smartphones para ser mais específico. A utilização desses smartphones, o tempo utilizado por esses smartphones se divide em serviços de streaming, como YouTube, Netflix e similares, redes sociais, como Instagram, Facebook e TikTok, e jogos eletrônicos. Tá? Essas são as maiores porcentagens de utilização do tempo virtual, o comportamento online virtual dos brasileiros. Esse mesmo estudo faz uma breve e rasa comparação com o comportamento virtual, o tempo de utilização de telas, de celulares e computadores no Japão. Quando a gente olha para os números do Japão, a gente percebe que a média de utilização de aparelhos eletrônicos é 45 minutos. É quase nada comparando com o tempo que o Brasil passa conectado, né? Embora isso pode ter várias variáveis, né, que explica essa diferença da média de utilização do Brasil e Japão,
A gente sabe que o Japão tem um olhar diferenciado para a educação, né, para a tecnologia e para a ciência. Tem um respeito muito maior e uma consideração muito mais contundente para essas dimensões. E provavelmente eles já perceberam que, apesar da tecnologia nos oferecer um leque de possibilidades, uma série de benefícios, uma série de melhoras para a nossa vida, o uso exacerbado da tecnologia apresenta um grande prejuízo, principalmente para quem precisa ser produtivo, para quem estuda. Tá? Então, considerando essas informações, né, considerando esses dados, eu estive pensando, né, estava até meio chateado com relação ao desempenho do canal. É um canal que está começando, né, então eu esperava que houvesse um pouco mais de engajamento. Eu fiquei pensando como seria se de repente o Clique Inteligente viralizasse. Ao mesmo tempo, eu estive pensando que o fenômeno das viralizações se deve a um consumo excessivo de tecnologia. Né? Então, os conteúdos viralizam exatamente porque existe um consumo doente de conteúdo virtual. Né? Então, considerando, né, a proposta, considerando as intenções do Clique Inteligente, é de se entender. Né? O Clique Inteligente busca formar uma comunidade que seleciona conteúdos. Né? E a gente sabe que o comportamento da massa não é dessa maneira. A massa vai com as outras. A massa é a Maria, da historinha lá da Maria vai com as outras. A ovelha, né, que ia com o bando. Então, o Clique Inteligente busca formar uma comunidade que está na contramão da maioria. Né? A gente estimula o comportamento de estudante, né? A importância da leitura, a importância de se concentrar. Eu estou sempre trazendo essa necessidade em sala de aula para os meus alunos, que é muito difícil construir a conduta de um estudante na era do TikTok. Né? Algumas habilidades cognitivas que a gente precisa compreender, que a gente precisa adquirir, elas serão adquiridas apenas quando você coloca o seu bumbumzinho na cadeira, se desconecta do celular, do computador, lê um capítulo de livro, lê um livro, lê com calma, lê com atenção, lê com concentração. Isso é estudar. Não se trata de acreditar que a tecnologia é inimiga da educação. Não. Se trata de disciplinar o uso das tecnologias. A tecnologia pode ser incorporada na educação, sim, mas nunca deve se sobrepor à capacidade do aluno de ler por si mesmo, interpretar por si mesmo. A inteligência artificial ela pode fazer um texto para você, pode fazer uma interpretação para você, mas quando você se submete a esse recurso, você deixa de adquirir vivências, experiências e aprendizado. Tá? Então, eu vou te pedir mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva aqui no Clique Inteligente, em algum lugar tem um botão de inscrição, você pode estar visitando outros conteúdos aqui do canal e esperar novos conteúdos, sempre no sentido de valorizar uma cultura de leitura, uma cultura de pensamento crítico e tudo mais. Então, assim, superando, né, o fato de que o Clique Inteligente não viralizou ainda, eu trouxe algo muito importante para a gente pensar aqui hoje. É uma proposta, né, que é o detox virtual. Você já ouviu falar do detox virtual? Você já pensou em fazer um detox virtual? Vamos entender o que é isso? Então eu trouxe um tema, um assunto que é muito importante a gente pensar e quem sabe a gente tentar incorporar no nosso cotidiano, tendo em vista que isso nos ajuda a aumentar uma produtividade intelectual, que é o detox virtual. Você já fez detox virtual? Já ouviu falar? Já pensou em fazer um detox virtual? Vamos entender, né, o conceito. Então, de uma maneira intuitiva, né, o detox virtual ele busca fazer de fato um detox, né, no sentido de desintoxicar de conteúdos virtuais. Né? A gente precisa reconhecer que nós estamos intoxicados, né? Nós fomos atingidos de uma maneira negativa por esse excesso de telas.
né? Esse excesso de imagens, esse excesso de informação desconectada. Ao mesmo tempo que a gente está conectado, as informações são aleatórias, né? Então rola uma desconexão da nossa demanda. A gente consome um monte de porcaria que a gente não precisa, né? Então a gente precisa fazer esse detox e desintoxicar. Então assim, a ideia, né, do detox virtual reconhece as prejudicialidades, né, as consequências da dependência virtual e do uso excessivo, né? Isso passa desde de depressão, ansiedade, baixa produtividade, dificuldade de aprendizado e problemas de sociabilidade, né? Porque querendo ou não, aos poucos as inteligências virtuais, né, os programas de computadores, os aplicativos, eles estão substituindo a sociabilidade. As pessoas estão começando a achar de uma maneira inconsciente que o outro é substituível, né? Então eu não preciso ter encontros reais se eu posso fazer isso virtualmente. Então, assim, existe um isolamento do ser humano, uma quebra na sociabilidade por conta da dependência, né? Por conta do desequilíbrio no consumo de internet e recursos eletrônicos. Então, por que você deveria fazer, por que você deveria pensar, pelo menos considerar a possibilidade de fazer um detox digital? Primeiro, o detox digital, depois das primeiras experiências com detox digital, é muito provável que você consiga estreitar os seus laços sociais, né? Porque quando você reduz o tempo conectado artificialmente, né, na tecnologia, você percebe que existe um grande tempo disponível. De repente, o dia não é tão curto assim, o tempo não é tão pouco assim. Se você reduz o tempo virtual, você consegue aumentar automaticamente o tempo real, as conexões reais. Além disso, quando você se desintoxica da internet, desintoxica do mundo virtual, você melhora as suas noites de sono, né? E uma pessoa que tem sonos bem dormidos ou noites bem dormidas aumenta a sua produtividade, aumenta a sua saúde, a qualidade do dia melhora e muito. E, consequentemente, aumenta a sua produtividade, tá? Aumenta o seu tempo de concentração e a sua capacidade cognitiva de desempenhar suas tarefas básicas do dia a dia. Tá? Então, para você fazer um detox digital, o detox digital ele exige um planejamento. Tá? Primeiro, você vai observar o seu comportamento. Quanto tempo você passa subindo feed, olhando TikTok e Instagram? Né? E como que você se sente antes, durante e depois? Quais são os gatilhos? Né? O que acontece no seu cotidiano que te leva a começar a subir de maneira automática, de maneira alucinada, o feed das suas redes sociais e ficar horas e horas ali? E como você se sente durante e depois? Como é que você se sente depois que você passou 2 horas vendo TikTok, com a louça para lavar, com a tarefa de casa para fazer, com um artigo para escrever? Então a gente começa a se planejar a partir da observação do seu próprio comportamento. Tá? Após isso você estabelece metas. Que tempo? O que você quer modificar? Como é que você vai começar? Porque as coisas têm que ser de pouco, né? Quanto tempo você vai disponibilizar só para isso, só para você estar nas redes sociais? Né? Você não vai parar do nada, porque você não vai conseguir de uma hora para outra. Então você vai determinar um tempo para você administrar suas redes, para você ver uma bobagem na internet, ver meme de gatinho, isso, ou seja lá o que você faça na internet. Então você estabelece suas metas, defina seus horários e tira o celular de perto, se estiver fora do horário, né? Você tem que criar um ambiente
na sua casa onde não entre tecnologia, né? Faça um cantinho do pensamento, um cantinho da leitura, um cantinho do estudo, de preferência longe do notebook, longe do celular, onde você possa de fato se alimentar, se concentrar, ou às vezes apenas relaxar, né? Apenas observar a natureza, se encontrar com amigos, né? E estabeleça as metas e os horários e respeite as metas e os horários. Então você vai aumentando o tempo da sua desconexão. Quanto mais você fica desconectado, mais você vai se conectar à vida, né? E aos poucos vai se tornar natural a necessidade de você estar conectado de verdade e não artificialmente, né? Então aos poucos esse detox vai acontecendo, essa desintoxicação. Então, nos próximos vídeos eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência do detox digital, um pouco do meu planejamento de produtividade, como que eu faço para me organizar, já que naturalmente, pessoal, sem planejamento, sem sistematização, eu não consigo ser produtivo, não consigo ter concentração. Mas existem algumas estratégias que comigo funcionam, tá? Eu vou compartilhar com vocês podem tentar. Pode ser que funcione. Aliás, eu acho que existem grandes chances de funcionar com você também. Tá? Então, a necessidade de um planner, a necessidade de manter uma disciplina, né? De seguir esse planner, como que a gente segue um planner, como que a gente faz um planner, como que a gente se organiza para deixar um ambiente limpo, um ambiente que não seja insalubre, um ambiente que você consiga se concentrar. E como a tecnologia pode nos ajudar na medida certa, na dose certa, para a nossa produtividade, para os nossos estudos, para a nossa leitura. Tá? Então, o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você se interesse de fato pelo detox digital, que você pense com carinho sobre a possibilidade de você se desconectar um pouco das redes, da internet, e se conectar mais às pessoas, ao seu ambiente, à sua realidade. E por hoje é isso. Se você não se inscreveu ainda, deixa a sua inscrição, ativa o sininho aqui em algum lugar do canal. Deixa o seu comentário com muito respeito, tá? Com muito respeito. Enfim, dê uma olhada aí, tem vários vídeos sobre outros assuntos. E é um prazer estar falando aqui com vocês mais uma vez. E eu vou nessa. Um grande beijo.